Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimentos com aquela paz que nós devemos sempre guardar no nosso coração, porque é uma paz excepcional. Não é não haver guerra que nos dá a paz, não é isso. A paz é a presença de Jesus Cristo na nossa vida, é a nossa alegria, a nossa fortaleza. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, há um tempo que não passo por aqui, estive doente, mas o meu Deus diz que eu volto aqui novamente para conversar com Ele e com vocês, para vos trazer o recado da sua parte. Glória ao nome do Senhor. Porque nós vivemos atualmente num mundo em que prevalece a força, prevalece o ódio, o poder económico é abrasador mesmo, é pesado mesmo, a maldade. Pessoas que se dizem amigas e se atraiçoam no plano social. Acontece tanto, irmãos, no plano familiar. E até tentam frustrar o plano de Deus para o seu povo. Glória ao nome do Senhor. Ouvimos falar de peste, é verdade. Doenças incuráveis, ataques, terremotos, tsunamis, ataques aéreos, mortes de crianças, mortes de famílias, e nós limitamos-nos a dizer que estamos nos últimos tempos, irmãos. Mas nada fazemos. Eu tenho a certeza que muitos de nós até não se preocupam com isso. Está longe, está lá longe, não está a acontecer nada com a gente, graças a Deus. É verdade, graças a Deus, mas temos que nos preocupar, e mais que não seja, lembrar-te que uma oração tem muito poder e que pode ir ao encontro dessas pessoas, consolá-los, confortá-los e até mudar a cabeça, mudar o pensamento de certos líderes que estão fazendo mal. Glória ao nome do Senhor. E a Igreja de Cristo? E nós que nos consideramos e nos intitulamos diferentes e melhores, o que fazemos para alterar este panorama assustador? Porque dá medo, irmão, o que está a acontecer neste mundo. Pouco ou nada fazemos, porque muitas vezes os nossos corações estão carregados de ódio também. Temos sede de vingança, glória ao nome do Senhor, não perdoamos. Temos falta de oração, irmão, falta de comunicação com o nosso Deus. Estamos cheios de imundície por dentro, tal qual o juiz, os jazigos, império da morte, e limitamos-nos com hipocrisia a pintar ou a calhar à frente do nosso jazigo com um falso sorriso de amizade, falso sorriso de bondade. Disfarçamos os nossos sentimentos com falas mansas, mas a imundície, irmãos, continua cá dentro, infelizmente. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que Jesus veio à Terra para nos perdoar todos os nossos pecados e para nos ensinar a perdoar àqueles que nos ofenderam ou são nossos devedores, seja por aquilo que for. Não há motivo para não podermos perdoar. Glória ao nome do Senhor. Nós, como igreja e como sacerdotes do Deus Altíssimo, que é a palavra que o diz, devemos lutar contra as trevas, com a ajuda do Divino Espírito Santo. E para isso temos que mergulhar no rio de Deus, e como? Em oração, com jejum e movidos, que é essencial, de íntima compaixão pelas almas. Nós temos que ter amor pelas almas que se perdem, glória ao nome do Senhor. Se nós lermos João 5, do 5 ao 11, nós temos aqui um exemplo de um homem que foi abandonado à sua sorte, glória ao nome do Senhor. Eu vou ler só um pouquinho para não tomar muito tempo, irmãos. Estava ali um homem que havia 28 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são?
Temos aqui um exemplo de um homem que foi abandonado, irmãos, à sua sorte durante 38 anos. Nós muitas vezes abandonamos as pessoas que estão necessitadas física e muitas vezes espiritualmente, glória ao nome do Senhor. Não tinha quem o ajudasse no tanque de Betesda. Perdeu a confiança nos homens e talvez até a fé em Deus. E nós temos ajudado alguém. Infelizmente vivemos episódios de autocomiseração. Que pena temos de nós, meu Deus. Ama, dá o teu amor ao teu próximo e deixa-te de autocomiseração. Porque deixa-te dessa fala, dessa expressão, mais propriamente dito, não posso, não consigo, não tenho, não sei. Sai do vale, sai dessa tristeza, vem para a coluna da alegria, vem para junto de Jesus, glória ao nome do Senhor. Creio que Jesus te ama e nunca te abandona. Deus te capacita, Deus é fiel, Deus te capacita para poderes fazer tudo em nome dEle e na sua obra, glória ao nome do Senhor. Porque nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que esqueceram de si próprias, esqueceram da sua situação de sofrimento para salvar os mesmos, os outros, mesmo que esses fossem os causadores da sua tristeza e da sua dor e da sua infelicidade, glória ao nome do Senhor. Se nós lermos 2 de Reis 5, do 1 ao 19, eu vou só ler aqui um pedacinho que é para vos lembrar o que é. Vocês conhecem a passagem. E saíram tropas, 2 de Reis, capítulo 5, 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem, herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ela tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, aquela criança, para ser triste, para odiar, glória ao nome do Senhor. Mas a atitude de fidelidade a Deus é muito importante. Sermos fiéis a Deus obriga-nos a amar até os nossos inimigos. Ela honrou a Deus ao amar o seu amo, o seu patrão, o homem que a escravizou, glória ao nome do Senhor. Porque ela, como escrava, ele era o seu dono, não era o dono desta menina. Não importa onde tu estejas, se estás na cova dos leões ou na fornalha, se estás no deserto ou no vale, não importa, irmão. Deus quer glorificar o seu nome através da tua vida, através do teu testemunho, através do teu exemplo, através da negação do teu ego, glória ao nome do Senhor. Como estás na presença do Senhor? Honra o Senhor com a tua fé e com as tuas obras, glória ao nome do Senhor. Irmãos, aquela menina comprometeu Deus. Quando pregamos a palavra, comprometemos a Deus. E Deus não é homem para que se negue à sua palavra, glória ao nome do Senhor. Acredita no amor de Deus e segue os verdadeiros profetas. Acreditaram nessa menina pelo seu testemunho, porque aqui diz no número 4, diz: então Naamã foi e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Irmãos, nós como crentes temos que fazer prevalecer o nosso testemunho para que acreditem naquilo que nós dizemos, naquilo que nós, nas nossas boas intenções de fazer, seja o que for, glória ao nome do Senhor.
glória ao nome do Senhor. Um testemunho, porque o testemunho é a melhor pregação, glória ao nome do Senhor. E lembra-te sempre, cada vez que abres a tua boca, a tua palavra é profética, glória ao nome do Senhor. Nós somos proféticos. Por isso, usa a tua palavra para o bem de todos, glória ao nome do Senhor. A palavra e o milagre entraram na casa de Naamã, porque o milagre segue a palavra. É complicado verificar que Deus cura um ímpio da lepra, um pecador, um homem inimigo de Israel, havendo tantos leprosos em Israel. Deus te manda dizer que vai confundir tudo e todos para abençoar a tua vida. Acredita que Deus te quer abençoar. Estejas tu como estiveres, sejas tu quem fores, faças tu o que fizeres. Acredita, tem fé e Deus fará tudo para abençoar a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Através de Naamã, Deus deu livramento ao seu povo. Deus usa quem Ele quer para abençoar o seu povo. Não te esqueças que Deus mandou corvos alimentassem Elias do ribeiro de Querite. 1 de Reis 17:3. Quando Deus chama, irmãos, até os corvos servem o profeta e a sua igreja, glória ao nome do Senhor. Pois aquela menina que Naamã tirou aos seus pais e a tomou como escrava, irmãos, perdoou o homem que a escravizou, grande coração. Não tinha ódio no seu coração, o seu coraçãozinho estava limpo. Teve compaixão e pôs-se ao serviço de Deus, dizendo à mulher de Naamã, onde estava o profeta? Onde estava o profeta que poderia curar o seu marido? O amor de Deus é infalível. O amor de Deus ao próximo tem que estar acima de tudo em nossa vida. Porque Jesus diz na sua palavra, em Mateus 5:20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não podemos querer uma justiça à nossa maneira, glória ao nome do Senhor. Deus quer te usar, deixa Deus te usar. Deus quer contar contigo, estejas tu onde estiveres. O importante não é onde tu estás, e sim como tu estás na presença de Deus, como tu estás na presença dEle, glória ao nome do Senhor. Não deixes que problemas, circunstâncias ou situações mais difíceis te apartem de Deus, impedindo Deus de te usar. Porque, toma bem atenção a uma coisa, se para ti as coisas não correm à tua maneira, talvez Deus esteja seguindo outro rumo, mais benéfico para ti e para a tua vida, glória ao nome do Senhor. Olha, foi o próprio Deus quem permitiu que ela chegasse àquela casa como escrava, pois era ali que Deus queria usá-la, era ali que Deus queria que o seu nome fosse exaltado e glorificado. Era ali na Síria que tinha um general leproso que precisava de ser curado. Fica atento, por isso, fica atento às situações e ao mover de Deus, glória ao nome do Senhor. Porque nós temos que estar atentos, porque se não o fizermos, estamos desprezando a bênção que Deus nos concedeu e ficamos murmurando em nome do Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor. Não murmure do nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. Aquela menina não murmurou, aquela menina não desfaleceu em meio à adversidade. Deus quer que te levantes nesta hora na força do Senhor e não olhes para as circunstâncias, não olhes para a aparente dificuldade, porque podes ter a certeza, porque Deus é contigo e Ele quer contar contigo todos os dias e todas as horas da tua vida. Deus quer te usar como um canal de bênção. Confia no Senhor. Porque, olha, nós temos um exemplo bíblicos. Jacó, quando desapareceu José, ele pensava que os animais ferozes o tinham matado. Estava chorando o seu filho amado.
José estava e Jacó estava de luto. Jacó tinha uma tristeza tremenda, mas José estava bem vivo e Deus o abençoava. Há que ter confiança, não há que ter desespero, irmãos. Nós não sabemos quais são os caminhos que Deus quer para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, no nome do Senhor. Em contrapartida, temos outro exemplo diferente. O pai do filho pródigo era diferente, porque acreditava na vitória do seu filho. Temos que acreditar sempre na vitória dos nossos filhos. Temos que acreditar sempre que eles serão mais do que vencedores no plano de Deus, glória ao nome do Senhor. Porque se lermos João 20, capítulo 20, versículo 7, nós lemos que o lenço no sepulcro, quando Jesus ressuscitou, estava dobrado à parte. Isso significa que a mesa continua posta. Os judeus, quando estavam à mesa, se enrolassem o guardanapo de qualquer maneira e se levantassem, o servo sabia que se podia aproximar da mesa e desmontar tudo, e desfazer tudo. Mas se o amo se levantasse e deixasse o guardanapo bem dobrado, significava que o servo não podia mexer em nada, nem se aproximar da mesa. Significava que ele voltaria dentro de instantes, glória ao nome do Senhor. Por isso, a mesa continua posta, irmãos. Acredita que Jesus deixou o seu lencinho, aquele lenço que cobriu o seu rosto, estava dobrado à parte. Para quê? Para avisar, eu voltarei. Não mexam em nada, fiquem firmes, eu voltarei, não desistam, não desmontem nada, glória ao nome do Senhor. Por isso, o lenço no sepulcro, quando Jesus ressuscitou, estava dobrado à parte, como eu acabei de dizer, e a mesa continua posta, glória ao nome do Senhor. Aproxima-te da mesa, aproxima-te do altar e serve da unção de conquista, serve da unção de ousadia e serve da unção da multiplicação com que Deus te quer abençoar em nome do seu Filho amado Jesus. Até aqui, irmãos, foi o que Deus me deu para trazer a vocês. E peço, irmãos, que mantenham-se firmes na fé do Senhor, na palavra do Senhor. Acreditem que Deus sempre te quer abençoar, mas apenas te exige uma coisa: fidelidade. Que Deus vos abençoe e até à próxima oportunidade, se essa for a vontade de Deus. Amém e amém.